Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio dessa quinta temporada do podcast Café com Fi. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago um convidado para falarmos dessa vez sobre FIINFRA. Gabriel Steca, né, que é gestor aí do BODB 11 da Bocaina. Seja bem-vindo mais uma vez a esse podcast. Vamos falar aí não só do Bodão, famoso, né, fundo de infraestrutura no mercado, mas também desse mercado que não para, não só para fundos imobiliários e fiagros, mas FIINFRA também estão ali na roda, né, Gabriel? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, André. Obrigado pelo espaço aí, obrigado pelo convite. É sempre um prazer aqui conversar com você e com a sua audiência aí sobre infraestrutura. Pois é, estamos aqui num começo de ano interessante, para dizer o mínimo. Vamos comentar e conversar um pouquinho sobre isso hoje. Mas muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. Então já vamos aí adentrar, né, Gabriel? Como é que a taxa de juros ela afeta o desempenho do FIINFRA ou não afeta ou afeta pouco? Como é que funciona aí nessa dinâmica? Muito bem. Acho que aqui, assim, a dinâmica da taxa de juros, vamos falar primeiro do aspecto do impacto que essa taxa tem nos ativos do portfólio e depois eu vou comentar o impacto que ela tem nos fundos propriamente ditos, né? Quando você tem um FIINFRA, você está efetivamente investindo em títulos de crédito privado, né, que financiam as empresas de infraestrutura. Esses títulos eles têm que ser denominados em taxas ou pré-fixadas ou atreladas a um índice de inflação. O predominante é o IPCA. Né? Então, as debêntures incentivadas, que são objeto, né, de investimento predominante dos FIINFRA, têm aí, na sua grande maioria, um indexador do tipo IPCA mais cupom fixo. Né? O que isso significa para as empresas que emitem esse tipo de dívida? Então vamos supor aqui, né, uma usina solar, né, uma SPE, que detém uma usina solar grande, ele fez uma emissão, essa emissão de debênture saiu a uma taxa de IPCA mais 8% ano passado. Muito bem. Se a Selic, quando ele emitiu essa debênture, estava 3% e agora ela foi para 15%, a taxa, né, que essa usina solar, nessa sociedade de propósito específico que emitiu essa debênture, né, que detém a usina solar e emitiu essa debênture para se financiar, essa taxa que ela emitiu a IPCA mais 8, ela não se altera, certo? Então, o custo de dívida para essa empresa, para essa SPE, ele vai permanecer o mesmo. Então, aquele projeto solar que está dentro dessa SPE, que tem lá a venda de energia dele a um preço em reais corrigido pela inflação, o custo, o OPEX, né? O custo operacional dessa usina, que também tem lá a mão de obra, insumos, água para lavar lá o painel, o detergente ali e tal, para lavar o painel solar, e a segurança, etc. Tudo isso daí também cresce de acordo com a inflação. Então ele tem lá o fluxo de caixa dele. Aí você vai ver, pô, e a dívida? Pô, a dívida também, ela cresce de acordo com a inflação e é mais aquele cupom fixo. Então, para esse projeto, para essa empresa de infraestrutura, nada muda. Né? Mesmo se a inflação aumentar, ela vai afetar a receita, o custo e a dívida. Então você tem um hedge natural, vamos chamar assim, né? Você tem um casamento natural de indexadores nesse projeto. Então o risco de crédito deste emissor, desta empresa, ele não é deteriorado pela movimentação na taxa de juros, se essa for a única dívida que a companhia tenha, né, ela seja indexada a IPCA. Por outro lado, em outros setores, é muito comum você ter dívidas em CDI, né? E aí o CDI, sim, ele é afetado pela escalada da Selic, né? Então, se você tem um cara que tinha uma dívida CDI mais 3, quando o CDI estava em 3%, aí a Selic foi para 15, né? Vamos supor que o CDI vai lá também para perto de 15. Então, CDI mais 3 fica 18% ao ano. Então, o cara saiu de 3 mais 3, né? 6% ao ano, para 15 mais 3, 18% ao ano. Um juros de 6 é totalmente diferente de um juros de 18. Né? Então, esse cara,
ele vai ter a receita dele do mesmo jeito, o custo dele de operação do mesmo jeito, o EBITDA dele do mesmo jeito, só que na hora dele pagar a dívida, o serviço da dívida, né, os juros daquela dívida vai estar 3 vezes maior. Então isso é problema, né? Isso é problema. Então empresas que são bastante alavancadas e que têm dívidas denominadas em CDI, nesses momentos de escalada dos juros, esses caras apanham. Esses caras apanham no sentido de que eles têm o seu risco de crédito deteriorado. Nesse aspecto, infraestrutura é muito bacana porque você tem essa predominância de ativos IPCA+, né? E esse IPCA+, ele tem esse componente fixo, ele não se altera com a escalada aí nem da curva de juros, nem dos juros spot via o CDI. Você pegar, por exemplo, sei lá, as empresas do agro, que recentemente se viu muitas se financiando aí a CDI mais 4, CDI mais 5, CDI mais 6, putz, isso gera um impacto grande, né? Então o cara tem que ter um nível de receita, né, e de geração de caixa muito superior que, né, possa compensar essa dinâmica ou rescalonar essas dívidas, que também é uma alternativa viável. Então, isso do ponto de vista de crédito, né? Infraestrutura sofre menos com a escalada de juros do ponto de vista de qualidade de crédito. Óbvio, se esse cara tiver que se refinanciar, ele vai provavelmente se refinanciar a taxas maiores, né? Então, isso também é menos comum em infraestrutura, porque em infraestrutura geralmente você tem dívidas, né, debêntures de prazo longo, né? E elas são, a gente chama, a palavra em inglês é amortizing, né? Que quer dizer que elas são amortizadas com o fluxo do próprio ativo ao longo do prazo de existência delas. Então você não tem um risco de refinanciamento em geral, né? Em geral, aquela dívida é a dívida que vai conviver com o projeto até o final da sua amortização, né? Então, esse do ponto de vista de risco de crédito. Agora, olhando o impacto das mudanças de taxas de juros nas marcações a mercado dos ativos, aí sim você tem, né, o mesmo efeito que você observa em qualquer ativo de renda fixa. Então, nomeadamente se você tem um ativo de renda fixa que rende CDI mais alguma coisa, e o CDI sobe, aquele retorno do ativo ele vai crescer também naquela proporção. Então, se você tinha, né, um fundo, um papel que rendia CDI mais 3, o CDI era 3, ele era 6% ao ano, a 15% do CDI ele vai virar 18% ao ano, né? Se você tem um título que IPCA mais 8, por exemplo, que a gente estava comentando, né? Numa NTNB que era IPCA mais 5, então você tinha NTNB de IPCA mais 5, mais 3% de spread, levava para IPCA mais 8, ok? Você tem uma mudança de juros, onde a curva de juros longa, que dava esse IPCA mais 5, ela passou a ser, quando eu falo curva de juros longa, eu estou sempre pensando na NTNB, né? NTNB de duration long. Então vamos supor que o cara a referência dele de duration era parecida com a NTNB 2035. Então você pega lá, a B 2035 era IPCA mais 5, mais 3% de spread, IPCA mais 8. Essa NTNB 35 com estresse fiscal, com as discussões macroeconômicas e tudo mais, foi para IPCA mais 8. Que a gente viu recentemente aí, no mês de janeiro, chegou perto, né? A 29 bateu o IPCA mais 8, as longas não. Ou bateram, não me lembro mais. Mas enfim, ali, vamos pensar no IPCA mais 8. Então a NTNB saiu de IPCA mais 5 para IPCA mais 8. E o spread de crédito se manteve, porque a qualidade de crédito do ativo nem se deteriorou, nem melhorou. Continuou igual. Então, IPCA mais 8 mais 3%, então isso daí dá IPCA mais 11. Né? Só que o título que você tem na mão é o IPCA mais 8, que você comprou lá atrás. Então, o efeito é aquele efeito da renda fixa, né? Abre a taxa, né? Sobe a taxa, cai o PU. Então, se o teu PU era 1.000, teu PU vai ser menor do que 1.000, né? Nessa situação, para que você, como investidor, perceba esse IPCA mais 11 pensando na marcação a mercado desse título. Isso acontece com os FINFRA nas cotas dos FINFRA. Então, se vocês observarem, os FINFRAs que não são redeados, né? Os que têm exposição a curvas de juros reais, você vai, como o BODB, você vai observar que a cota patrimonial ela foi impactada conforme a abertura dos juros ocorreu. É bem determinante isso. Se você observar lá na CVM o valor da cota de um fundo como o BODB, que tem uma duration de 5 anos aproximadamente, você fala,
A NTNB hoje, ela abriu 0,10%. Você foi lá na NTNB 30, ela era IPCA mais 7,20 e ela virou IPCA mais 7,30. Tá? Então abriu 0,10%. Para uma duration de 5 anos, o que isso significa? Abre taxa, cai PU, né? Cai cota. Você vai pegar o 0,10%, vai multiplicar por 5, que é os anos, né, de duration. 0,10 vezes 5 dá 0,50%. 0,5%. 0,5%. Então você vai observar de um dia para o outro uma rentabilidade, uma mudança de preço na cota patrimonial. Então você consegue fazer essa previsão, pensando variação da B vezes a duration do portfólio, você consegue fazer isso para qualquer fundo. Então você vai lá no relatório mensal, esse fundo aqui tem duration, olha ali, esse fundo tem uma duration de 4 anos. Então, se ele tiver, né, exposição a B, se não é um fundo redeado, você vai ver movimentação da NTNB, multiplica por 4, vai chegar no impacto na cota, dia após dia. Não é exatamente esse valor, porque você tem o carrego diário também do fundo, né? Então você vai ter um dia de IPCA incorrido ali, que vai aumentar o preço, um dia do carrego líquido, né? Do 8%, o carrego líquido é IPCA mais 8, IPCA mais 9, você vai ver esse um dia de IPCA mais 9 incorrendo na cota. Mas a marcação a mercado, a continha aproximada é bem essa que eu acabei de comentar. Então, essa flutuação de juros, ela tem esse efeito de duas formas, né? Efeito nos emissores da dívida, né? Que no caso de infra é um efeito neutro, né? Predominantemente, e esse efeito na marcação a mercado dos fundos, que inevitavelmente vai fazer cair a cota em momentos de abertura da NTNB e vai fazer subir a cota no momento de fechamento da NTNB. Nesse sentido, né, André, é exatamente a mesma dinâmica que você observa no Tesouro Direto. Então, você tem lá, Tesouro Direto marca mercado para todo mundo. Você vai lá olhar a flutuação do Tesouro Direto, você vai observar a mesma coisa nos fundos de infraestrutura, tanto nos listados quanto nos não listados, né? Com a diferença de que os listados você ainda tem a dinâmica do preço da cota na B3, que é diferente do preço da cota patrimonial, né? Na B3, aquele preço de cota reflete oferta e demanda de compradores e vendedores de cota, né? Enquanto que a marcação a mercado da cota patrimonial reflete a evolução do portfólio em si, né? A marcação justa dos ativos que estão no portfólio do fundo. E como é que foi 2024? E está sendo, né? Mas como é que foi e como é que está sendo o mercado aí para fundos de infraestrutura, Gabriel? Uhum. Então, o ano de 24 foi um ano muito importante para as debêntures incentivadas e para a classe de FI Infras, né? Então, você teve uma emissão muito grande de debêntures incentivadas, mais de 100 bilhões emitidos, e você teve uma captação muito grande dos fundos do tipo FI Infra, né? Então, assim, você teve um fluxo de recursos muito grande indo para esse tipo de veículo, porque ele acabou, em 2024, se tornando um dos poucos instrumentos, ou uma das poucas classes de ativo que preservou a isenção fiscal, né? Então você teve, no final de 23, aquela mudança dos fundos exclusivos, né? Onde famílias de grande patrimônio faziam sua gestão tributária, né? E você teve, em fevereiro de 2024, a restrição do lastro de crise CRAS. Então você também impactou adversamente esses instrumentos que eram instrumentos, né, de renda fixa isenta, acabando que sobrou as debêntures incentivadas e os fundos que nelas investem, como instrumentos, né, como veículos para o investidor ganhar exposição dentro de uma renda fixa isenta. Com isso, você teve um fluxo muito grande indo para as debêntures incentivadas e para os fundos. Tá? Então, foi um ano muito importante para a indústria dos FINFRA como um todo. Do lado do BODB, foi um ano super importante para nós também. Nós fizemos uma oferta pequena, que se encerrou em fevereiro do ano passado, da ordem de 60 milhões de reais de captação, e a gente teve uma oferta bastante grande, que se encerrou no último dia de julho do ano passado, de 262 milhões de reais de captação líquida. Isso levou o fundo para o patamar que ele se encontra hoje, na casa de 560 milhões de patrimônio. Né? Então é um fundo já, o BADB, né, com um patrimônio bastante relevante, dos principais fundos da classe, né? E foi um ano super importante para nós também,
em vários aspectos, né? Porque o fundo, com esse crescimento e com as ações que nós fizemos ao longo do ano, a gente, conseguiu melhorar o fundo em todos os aspectos, qualitativos e quantitativos. Então, o BODB, ele passou a ter esses 560 milhões de patrimônio, a gente passou a ter uma liquidez na B3, né, de mais de 2 milhões de reais negociados por dia, na média. Então, é um nível já bem bacana de liquidez em termos absolutos, e em termos relativos continua sendo um dos fundos de melhor turnover na indústria, né? Ou seja, de volume negociado diário frente ao patrimônio, né? A gente diversificou ainda mais o portfólio do fundo, hoje nós temos mais de 25 ativos no portfólio, a gente diluiu posições anteriores, ou seja, reduziu a concentração do portfólio nos ativos que existiam anteriormente. Nós também fizemos uma alocação muito legal do portfólio nos ativos aí desse, né, ao longo do ano. Então, a gente conseguiu preservar o nível de rentabilidade do portfólio. A gente tem um portfólio que ele roda mais ou menos a 2,7% acima da NTNB. Isso equivale hoje a um IPCA mais 10,5, mais ou menos, 10,30, tá? Então, a gente conseguiu manter esse nível de spread sobre a B nas nossas alocações, mesmo sendo um ano de spreads muito amassados, né? Essa demanda enorme por ativos de infra tem um efeito, que é, né, encarecer os ativos, ou seja, as rentabilidades foram se comprimindo. Por outro lado, no BODB, através da forma como a gente consegue trabalhar, a gente conseguiu manter essa rentabilidade intrínseca, né, esse carrego que a gente fala do portfólio, de um jeito muito bacana. Então, foi um ano assim espetacular, que o fundo se desenvolveu bastante, melhorou nos aspectos né, qualitativos todos que eu comentei, e do ponto de vista quantitativo, ele seguiu entregando um resultado muito bacana, né? Então, se você for observar, o BODB, ele completou em 2024 3 anos, né? Então, em dezembro agora a gente acabou de completar 3 anos do fundo, entregando aí quase 9% acima, né, nesse período, 9% acima da B30, né? Isso aí dá mais ou menos dá entre 2,5% e 3% ao ano acima da NTNB, líquido de taxa e líquido de imposto, né, para a pessoa física. Então, é um olhar super bacana para o fundo, óbvio. Você fala, poxa, Gabriel, mas eu estou olhando aqui e o fundo rendeu, sei lá, acho que vou até pegar aqui em 2024, o fundo rendeu, cadê aqui? Deixa eu pegar a minha colinha aqui. Pô, aqui a cota patrimonial rendeu 0,66. Né? Você fala, caramba, né? Que rentabilidade é essa, né? Você está falando que você está contente com a rentabilidade, né? O que é isso, né? Óbvio, você tem que olhar sempre frente à referência do fundo, né? Então a gente tem aqui como referência a B30. A B30 teve uma rentabilidade de menos 1,17. Né? Então aqui a gente tem né, um excesso de retorno, né, de 1,8 acima da B, líquido. Né? Então, é um valor agregado bastante relevante, né, que a gente conseguiu criar ao longo do ano. Então, acho que em todos os aspectos a gente entregou um ótimo resultado e uma melhoria aí na qualidade como um todo do fundo para o cotista. Então, foi super legal. Qual que é as dores aí de 24 e começo de 25? É a abertura das NTNBs, que geram impacto na cota patrimonial do fundo. Então, quando a gente fez a nossa oferta em julho de 2024, o nosso preço de subscrição era R$ 9,29, né? Sendo que você tinha 27 centavos de custo de oferta. Então, isso fazia com que o preço da cota, né, que é o preço da cota patrimonial, que a gente usou como base para a oferta, era de R$ 9,02. Tá? Esse R$ 9,02, ele chegou a R$ 8,40 e poucos centavos. Hoje ele está, agora em fevereiro, que a gente está fazendo essa conversa, ele está em R$ 8,63, né? Porque voltou já um pouquinho, mas com a abertura da B, você tem essa marcação adversa, certo? Por outro lado, o nível de desconfiança no fiscal, no macro, né, de novembro até janeiro e começo de fevereiro foi muito grande. Então, isso levou a cota mercado a sofrer muito mais. Então, ela saiu dos 9,30, 9,40 que ela orbitava, e ela foi para 6,20,
6,30, né, 6,40. Então, valores muito baixos e com muito deságio frente ao valor patrimonial, frente ao valor justo da cota. Né? Hoje a cota tem se recuperado, ela está negociando por volta de 7,50. Né? Por outro lado, isso ainda representa mais ou menos 13% de deságio. Então, o BODB, que sempre foi um fundo que historicamente operou com ágio de 2 a 4%, ou seja, negociado acima do seu valor patrimonial, ele passou a negociar com um nível de deságio enorme. Óbvio, a gente não gosta nem um pouco disso, a gente, né, tomou algumas providências como gestor, mas assim, o preço do mercado é o preço do mercado, a gente não mexe no preço do mercado, ainda mais num fundo com uma altíssima liquidez como o BODB tem. O que a gente pode fazer é melhorar e se esforçar cada vez mais para fazer uma comunicação legal de que o fundo, né, executou todos esses fatores que eu expliquei, a gestão executou todas essas melhorias, né, que a gente comentou, né, e que, poxa, a gente tem conseguido, na minha opinião, fazer um bom trabalho ali na gestão, entregar valor para o cotista, que é o que importa, e esperar aí que você tenha, né, com um pouco mais de confiança no mercado como um todo, a volta aí desse deságio. Ele acometeu não só o BODB, mas sim praticamente todos os fundos listados, né, não só da indústria de infraestrutura, mas também os imobiliários, também os fiagros, né. Então, acho que com um ganho maior de confiança no mercado, isso daí, na minha opinião, tende a voltar ao seu status quo aí, que é ter cotas mais alinhadas ao seu valor patrimonial. Tá? Então, acho que resumão aí de 24, começo de 25 para o BODB é isso. Como é que está a questão dos segmentos? Vocês fizeram uma oferta, vocês cresceram, você falou que fez aí um realinhamento ali dentro da carteira, né? Como é que está a questão dos segmentos que vocês estão investindo no BODB? Não, legal. A gente tem vamos dizer assim, a gente tem uma visão muito favorável à diversificação setorial. Os setores em infra, eles são muito distintos um do outro e eles tendem a ter fatores de risco de crédito meio independentes um do outro. Então, quando você tem um problema, por exemplo, no setor rodoviário, geralmente ele não acomete o setor de geração de energia e também não tem impacto no setor de fibra e que também não tem impacto no setor de saneamento, porque são modelos de negócio diferentes, são arcabouços regulatórios diferentes, são tipos de risco de receita diferentes, risco de custo diferente. Então, o preço do pavimento subiu durante a pandemia. Putz, isso aí não afeta nada a tua internet que você paga na tua casa. Né? Não afeta também nada a água que está passando na turbina de Itaipu lá e está, né, dando o preço da energia para você. Né? Aí fala, poxa, teve lá atrás a MP 579 da Dilma, afetou adversamente o setor elétrico e tal. Pô, beleza, atrapalhou geração, atrapalhou transmissão, mas, putz, a concessão de saneamento, ela não tem nada a ver com o arcabouço regulatório do setor elétrico. Então, ela não foi afetada. Então, em infra, você tem uma descorrelação dos setores que é muito legal. Né? Nem sempre você observa isso em outras classes, né, de investimento. Então, a gente gosta de ter uma diversificação setorial, a gente aumentou a diversificação setorial, eu nem sei quantos setores a gente tem dentro do BODB. A gente fez umas alocações um pouco mais preponderantes, né, em dois setores, que é de saneamento e de fibra, tá? Que acho que foram apostas muito boas. No setor de saneamento, foi predominantemente numa debênture que nós originamos e estruturamos. Né? A gente tem muito esse viés lá na Bocana Capital, né, Andréa? Você sabe, acho que vou comentar, né, para os seus seguidores aí, para a sua audiência. Assim, a Bocana Capital ela tem um trabalho, né, muito de estruturação. Então, a gente trabalha na estruturação dos ativos. O que isso quer dizer? Que a gente vai atrás de transações que não estão disponíveis no mercado. E aí, quando a gente encontra essas oportunidades, a gente faz todo o trabalho para que elas venham ao mercado e sejam adquiridas pelos nossos fundos. Né? Então, a gente faz esse trabalho todo para benefício dos nossos cotistas. Qual que é o benefício que o nosso cotista percebe, né, desse trabalho que a gente faz?
Ao fazer esse trabalho, o nosso objetivo é conseguir debêntures incentivadas, né, papéis, que tenham um spread maior para o mesmo patamar de risco. Ok? O que isso quer dizer na prática? Essa transação que eu vou usar de exemplo aqui, a gente liquidou em outubro do ano passado. Foi uma das que a gente alocou, a gente liquidou, na verdade, em setembro do ano passado. Foi uma das que a gente alocou os recursos da última oferta. Né? É uma transação de saneamento com rating duplo A flat, né? Duplo A, que você tem duplo A mais, duplo A flat, duplo A menos. Né? Duplo A flat, com um spread de 3% sobre a NTNB. 3% sobre a NTNB hoje dá IPCA mais 10,5% aproximadamente. Tá? Você fala, pô, Gabriel, mas um papel duplo A no mercado hoje, ele vai pagar 1% acima da B, 0,5% acima da B, né? Dependendo. Sim, pô, como é que você conseguiu esse de 3% acima da B? Poxa, é justamente esse trabalho de originação, estruturação, a gente acha um ativo interessante, a gente consegue fazer com que esse ativo seja investido pelos nossos fundos, aí os nossos portfólios têm esses ativos que são pérolas, né? Eles têm mais retorno para o mesmo patamar de risco, consequentemente os nossos fundos, né, deveriam ter um retorno, né, maior por um mesmo patamar de risco, e assim a gente se diferencia, né, da concorrência, sendo a Bocaina Capital essa casa dedicada só à infraestrutura, né, que nós somos. Então, nesse caso, foi uma transação relevante, né, e junto com ela nós investimos em mais 2 transações do setor de saneamento. O saneamento ganhou uma relevância no nosso portfólio, e isso é cíclico, tá, André? Então, teve momentos que transmissão foi o setor mais relevante no nosso portfólio, teve momentos que energia renovável foi o setor mais relevante, agora é saneamento, e pode ser que tenha outros. Tá? Então a gente fez essas alocações em saneamento. O saneamento hoje corresponde a mais ou menos 30% da exposição. Né? Acho que a gente tem 5 ou 6 ativos, né? 5 ou 6 debêntures dentro do setor de saneamento, se eu não me engano. Né? Então, o saneamento é um setor representativo. Os outros têm uma representatividade menor, né? Então, o segundo setor é o setor de fibra com 14%, aí o setor de transmissão com 9%, rodovias com 8%, renováveis com 8%, e assim por diante, já fica uma cauda mais longa. Né? Fibra é um setor que ele é mais, vou usar uma palavra em inglês aqui, ele é tricky, ele é um setor que você tem que prestar bastante atenção. Não são todos os ativos que são legais, né? E é importante sempre você dosar o tamanho da sua aposta com a tua convicção, né? Então, a gente conseguiu analisar, acho que, 2 cases muito legais dentro do setor de fibra, tá? Um de uma empresa que foi, o termo em inglês que o pessoal usa é first time issuer, né? Que é aquela empresa que nunca fez emissões a mercado, né, e faz a sua primeira emissão a mercado, geralmente ela paga um prêmio para o mercado, né, de forma a atrair mais investidores para ela que até o momento ninguém conhecia. Né? Então nós identificamos uma empresa desse tipo, a gente investiu nessa empresa, a gente investiu na debênture dela que pagava NTNB mais 4%. 4% de spread, mas era um case muito legal. A gente conversou com os fundadores, a gente conversou com o management, a gente fez uma diligência super bacana, investimos e, poxa, super legal, a companhia executou um ano super bacana. Ela, inclusive, recentemente fez uma parceria com um grande fundo internacional que trouxe mais liquidez e robustez para a companhia, embora eles estejam continuando a executar o seu plano de negócios. Então, poxa, um case super legal. Hoje, esse ativo que a gente comprou a B mais 400, ele negocia a B mais 270. Né? Então, isso é isso, né? B mais 270, 290. É um diferencial grande, isso tudo vira ganho de capital para o fundo. Né? É claro, não é uma exposição colossal, né? Uma exposição, né, dosada, né, dentro do fundo, mas é um ganho para os cotistas por conta dessa identificação, né, preliminar que nós conseguimos fazer nesse ativo. Um outro ativo de fibra que nós investimos é de uma emissora que já tinha emissões no mercado, a gente não tinha investido nela na sua emissão primária, e ela fez essa emissão primária uns 2
anos atrás, ou uns 2 anos e meio atrás. Nós não investimos lá, nós acompanhamos a empresa e nós identificamos um momento de turnaround na empresa. Melhora nos números que estava começando a aparecer, e aí você conversa com o management, você ganha confiança, você consegue perceber quem está indo bem, né? E aí, poxa, a gente aumentou a exposição nesse ativo e foi uma aposta acertada, eles têm apresentado resultados cada vez mais interessantes. Então, para falar dos dois setores principais, acho que são esses dois setores aí, todos têm que ser olhados com muito cuidado, né? Mas a gente acha que eles têm apresentado mais algumas oportunidades interessantes aí que a gente já consegue colher os frutos das alocações que nós fizemos. Só falando num segmento que volta e meia é comentado, é a questão da energia renovável. Como é que ela está hoje, Gabriel? Você que acompanha aí de perto. Você tem alguns desafios, né, no setor de energia renovável. Você tem o lado da geração centralizada renovável, que são os projetos grandes, né? Então, aquele parque eólico gigante, aquele parque solar gigante, que muitos deles têm sofrido com o chamado curtailment, né, o constrained off, que é basicamente o operador nacional do sistema ligando ali para a usina e falando, cara, não injeta energia na rede. O cara fala, pô, mas eu estou gerando energia. Eu sinto muito, mas você não pode injetar energia na rede. Eu sou o operador, eu tenho autoridade, eu estou dizendo para você não injetar energia na rede. E aí o cara ele tem que se restringir, né? E apesar de estar gerando energia, não injetá-la na rede, sob pena de, poder gerar algum problema operacional no sistema interligado brasileiro, né? No sistema interligado nacional, sim. Então isso gera impacto adverso para as geradoras, porque essa energia que ele não injeta, ele não consegue cobrar, né? O cara que compra a energia dele não percebeu essa energia, porque ela não foi injetada na rede, certo? Então isso tem gerado uma série de problemas, né, para algumas empresas e alguns projetos do setor. É um ponto de atenção que precisa ser observado. Isso daí não é uniforme em todos os projetos, né? Depende da subestação a qual cada projeto está conectado, porque cada subestação e cada subsistema dentro do Sistema Interligado Nacional tem uma capacidade e ela varia ao longo do tempo durante o dia. Então, você pegar, poxa, à noite, os solares não estão gerando, mas as eólicas estão gerando a todo vapor no Nordeste, porque lá o vento sopra mais forte à noite, né? No horário, tipo, sol do meio-dia, né, esse cara está gerando o máximo de energia possível, porque todas as solares estão ligadas e gerando energia na sua maior capacidade. Então, geralmente, esse é um problema, né, da energia, né, renovável, né? Você não consegue armazená-la, né, ela não é armazenável, exceto por baterias, mas aqui é outro capítulo, né? Você não consegue estocar vento, né, para usar, né, as palavras de uma poetisa aí que a gente conhece. Você não consegue estocar vento, você não consegue estocar irradiação solar. Então, esse vento sopra e a energia é gerada. A irradiação, né, ela chega aos painéis solares e a energia é gerada. Então, está todo mundo gerando no mesmo momento, né? Porque o sol está batendo para todo mundo. Então, está todo mundo gerando bastante naquele mesmo momento. Então, isso gera, né, sobrecargas no sistema e essa sobrecarga, né, no sistema de transmissão e distribuição, às vezes gera esse efeito do constrained off que tem afetado a linha de receitas de alguns projetos. Com alguns projetos de linhas de transmissão dentro do subsistema do Nordeste, né, algumas linhas de conexão entre subsistemas Nordeste e Sudeste, né, Nordeste Norte e etc., você consegue ter um balanço melhor de energia. Então, eu acredito que ao longo de 2025 esse efeito vai ser reduzido. Tá? Entendi. É porque é muito perguntado a respeito de como é que funciona, né? E você que olha no detalhe como que acontece. E até é um fato curioso, né? Porque cada vez mais, né? Bem, apesar que vamos ver como é que vai ser a questão da inteligência artificial e também a questão dos data centers, né? Tem aí promessas de não usar tanta energia assim, mas seria interessante, né? A utilização dessa energia renovável justamente
para essas questões aí que terão uma certa demanda, né, Gabriel? Você tem razão, André. E aí a gente dá o nome de geração junto à carga para essas aplicações, né? A geração distribuída ela se propõe a fazer um pouco isso, né? Você põe um painel solar na tua casa, você gera energia ali e você consome energia ali. Então, em tese, né, isso, né, em escalas pequenas pode funcionar muito bem. Você tem lá, né, até lá nos Estados Unidos, lá a Microsoft estava querendo reativar a Three Mile Island, né, que é aquela usina nuclear para alimentar seus data centers. Então, o data center é um bicho que, né, engole energia, tudo que você puder oferecer de energia para ele aceita, né? Porém, quando você está falando de escalas maiores, o equilíbrio econômico dessa equação desbalanceia, né? Então, você está falando, poxa, eu tenho o Nordeste brasileiro que tem um nível de radiação sem igual no mundo, né? E você vai gerar um excedente de energia ali em projetos de grande escala, né? Então isso precisa ser tratado de alguma forma. No nosso caso, ele não é tratado com o que a gente chama de sinal locacional de preço. Ou seja, a energia não fica mais barata no Nordeste porque está sendo gerada muita energia lá. O nosso sistema é todo interligado, então você tem todo um arcabouço regulatório que meio que equaliza toda essa conta entre todos os brasileiros, né? Tem alguma diferença de preço entre submercados, mas ela não é tão determinante assim, né? Diferente, por exemplo, sei lá, no Chile. No Chile tem momentos em que, quando bate muito sol perto da área ali desértica que eles têm, que é onde tem um monte de parques solares, a energia fica com preço negativo. Assim, um negócio meio bizarro, mas é o sistema deles. Nos Estados Unidos, você tem o sinal locacional por subestação. Então, você tem diferentes preços de energia nas diferentes subestações onde diferentes projetos estão conectados. Então, tem subestações que são mais líquidas e outras menos líquidas. Então, você gerar energia lá no estado de Nova York, você vai ter um preço de energia muito melhor do que você gerar energia no estado de Oklahoma, que é onde tem um monte de recurso eólico, né? E uma quantidade, consequentemente, enorme de usinas eólicas ali. Então, é uma situação de sistemas mesmo, né? De arcabouços regulatórios, né? E técnicos, e que, no nosso caso, a geração junto à carga ela acaba tendo esse problema da equação econômica, né? Mas assim, isso é algo que tem crescido, tá? Principalmente com o barateamento do custo das placas solares, isso tem começado a fazer sentido. Então você já tem muitas dessas gerações junto à carga, inclusive em formatos que a gente chama atrás do medidor, ou seja, é o cara que nem usa a rede elétrica. Ele tem o sistema dele dentro do portão da empresa para dentro, ele faz a geração e o consumo. Então ele nem conecta esse sistema na rede elétrica para não pagar o custo do fio, né? O custo do fio ele tem ficado mais caro, né? Porque você tem, né, pensa, uma usina, ela injeta energia, ao mesmo tempo você como consumidor você puxa energia, né? Então, se você está gerando e consumindo energia, né? O fato de você estar conectado na rede, você gera uma necessidade daquela rede atender um nível de potência, né? E ter uma inteligência maior. Você pode estar em momentos gerando e em momentos consumindo. Então, esse custo, né, da rede de distribuição ele precisa ser arcado pelas pessoas nessa rede conectados. Então, isso tem florescido bastante iniciativas com esse formato aí, behind the meter, né, atrás do medidor de geração junto à carga. Tem um mundo para a gente explorar aqui. Se a gente começar a falar também de baterias e, né, soluções acopladas aí de renováveis com baterias, isso daí ainda não está tão evidente, mas ao longo do tempo, quando a gente tiver um regulatório um pouco melhor e as baterias um pouco mais baratas, isso daí vai entrar no nosso sistema elétrico inevitavelmente. Maravilha, Gabriel. A gente falou um pouquinho aí sobre as debêntures, como é que está esse mercado aí bem aquecido. Mas como é que o fundo então ele gerencia esse risco de crédito delas, né?
Perfeito. Acho que aqui assim, a gente olha, a gente tem o nosso portfólio, o BODB ele é um fundo que vai investir em debêntures emitidas mais por projetos de infraestrutura e menos por grandes empresas. Então, a gente não vai ter no BODB debênture da Engie, Vale, Petro, Energisa, Equatorial, que vão ter lá um spread de 0,3% sobre a B. A gente não deve ter esse tipo de emissão dentro do BODB, que a gente é uma casa especializada em infra. A gente acha que, putz, para ter esse tipo de exposição, o investidor pode adquirir qualquer fundo é, de crédito no mercado, ele vai ganhar exposição a todos esses nomes, naquela 100 nomes dentro do portfólio, né, aquela pulverização enorme, vai ter exposição ao risco, a gente fala do beta do mercado. Né? Então, para onde for o mercado, o investimento do cara vai junto, né, porque ele está ali exposto a todos os nomes espalhadinhos no mercado. A gente acredita em buscar papéis onde a gente consiga ter uma remuneração uma remuneração de risco, né, um prêmio de risco maior do que o risco per se da transação. Então, vou dar um exemplo dessa transação que a gente originou e estruturou de saneamento e que a gente investiu em setembro. Essa era uma transação de 109 milhões. Se a gente tivesse captado muito mais, o fundo tivesse perto de 1 bi, talvez ele pudesse ter essa exposição na sua totalidade. Porém, com um fundo de 560, 580, 570 milhões, não cabe uma exposição de 109 milhões. Então, o que nós fizemos? Nós investimos nessa emissão de 109 milhões e a gente vendeu 50 milhões dessa emissão, né, para uma outra asset. Nessa venda, então, como que foi esse investimento? Né? A gente investiu num papel rating duplo A com um spread de 3% sobre a B, que hoje, que nem eu comentei, equivaleria ao IPCA mais 10,5%. E aí a gente vendeu esse papel, logo depois, uma parcela desse papel, né, no caso 50 milhões do 109, a gente vendeu por IPCA mais 9,5%, 1% a menos. O que isso quer dizer? Isso significa uma compressão de taxa, que a gente fala de 1%, e ela gera um ganho de capital. Lembra, na renda fixa, né? Uma queda na taxa implica num aumento de PU, num aumento de preço, né, do valor do ativo. Então, quando você faz uma transação como essa que a gente fez, você está comprimindo 1% a taxa. Para você achar quanto que vai ser o impacto de incremento de valor daquele ativo, você tem que multiplicar pela duration. Então, 1% vezes os 8 anos de duration que tinha esse ativo, dá 8% de ganho de capital, 8% de impacto favorável no PU dessas debêntures, né, de valor gerado nessa comercialização, nessa venda. Então, esse investimento que nós fizemos, ele gerou já de partida para os cotistas do BODB um ganho de 8% vezes os 50 milhões, né, a representatividade desses 50 milhões no portfólio do fundo. Isso equivaleu a aproximadamente 5 centavos por cota. Né? Então você fala, poxa, a gestão foi lá, trabalhou 2 anos numa transação, conseguiu originar, negociar, estruturar. Aí aqui assim, eram 4 ativos de saneamento no estado de Santa Catarina. Então a gente foi lá, contratou engenheiro independente, foi para todas as localidades, fez a diligência em loco, no detalhe do detalhe do detalhe. Quando eu falo detalhe do detalhe, é difícil de quantificar isso, né? Porque é totalmente diferente, por exemplo, de um laudo de 3 páginas de um imóvel. Né? Aqui a gente está falando de um relatório de 300 páginas, onde o engenheiro independente vai lá e ele testa a dureza do solo para saber se o metro que o cara vai cavucar para enterrar o cano de saneamento, ele vai gastar mais ou menos para fazer aquele buraco para enterrar o cano. Porque se é um solo mais pedregoso, é um jeito, se é um solo mais macio, é de outro. Né? Qual que o relevo do município? É um município de serra? É um município de planície? Dependendo, isso afeta as estações elevatórias, afeta o custo de energia de bombeamento de água, né? Afeta o nível de tubos que você vai ter que gastar, né? Então você tem uma diligência bem profunda sobre custo de CAPEX, né? E custo de operação e manutenção, né? Então, poxa, saneamento tem, os 3 principais custos são mão de obra, energia e produto químico, né?
Poxa, energia é um dos principais custos. Como é que o cara vai tratar a energia? Não dá para você fazer o planejamento de um município de planície fazendo aquela conta de falar conta de padeiro, né? Aquelas estimativas né, de engenharia. Às vezes você fala, não, isso aqui bombear tantos litros d'água custa tanto, tal. Poxa, você não sabe. Às vezes você tem que bombear muito mais alto do que você imaginou. Tem muita população na parte de cima, na parte de baixo, enfim. Esses detalhes, os seguros contratados, o preço desses insumos frente à realidade local de aquisição de equipamentos, de insumos, enfim, todo um detalhe. Aí a gente olha, a gente faz uma modelagem desse negócio, modelagem financeira, e a gente estressa as premissas. Aí, se a gente ganha o conforto, a gente contrata os advogados, então são 2 escritórios de advocacia, olhando a transação, emitindo opinião legal, fazendo a diligência legal, desenhando junto conosco a escritura, os contratos de garantia, e etc., para só então você ter o ativo pronto para o fundo investir. Então, o investidor, no final, ele, nesse exemplo que eu dei, ele percebeu, né, a entrada de um ativo de ótima qualidade, né, com uma taxa de carrego muito bacana, e parte desse ativo a gente vendeu com ganho de capital 2 dias depois. Então, ele só percebeu um ativo excelente no portfólio e um ganho em 2 dias úteis, que foi porrada. Só que, pô, isso daqui é o final de um trabalho que começou 2 anos atrás. Né? Então, quando a gente fala, né, quando a gente analisa, né, o perfil de risco das transações, é isso que a gente busca. A gente busca essa assimetria, onde a gente captura mais valor pelo perfil de risco da transação. Né? Então, isso é o que a gente procura no portfólio. A gente hoje já tem, né, uma quantidade relativamente grande de transações. Mais recentemente, a gente tem observado, né, ao longo aí de 24, começo de 25, um nível de spreads no mercado secundário muito baixo. Então, você tem os fundos que captaram muito ao longo de 2024 e que eles precisam alocar. E quando o fundo tem pressão para alocar, gente, ele compra coisas no preço errado. Então, os fundos que captaram um montão 6 meses atrás, né, esses caras têm que ter 67% do portfólio alocado em debêntures incentivadas. Como que isso daí vai acontecer? Né? Isso aí vai acontecer comprando coisas no mercado que estão a preços, né, não tão legais. Isso daqui vale para todos. Né? Então, a gente tem entrado menos em transações de mercado recentemente. A verdade é que as transações que a gente vê num preço que a gente acha legais, elas têm risco demais, aí a gente não investe. E as transações que a gente acha que tem um perfil de risco que está mais ou menos adequado, a gente não investe porque o preço está muito barato, ou muito caro, né? A taxa muito baixa, né, para o papel. Então, a gente tem visto aí, poxa, teve emissão recente do setor de energia, que a gente achava que o perfil de risco mereceria 200 bases e ela veio a 90 bases. Ele deu 2% de spread sobre a B e ela veio a 0,9% sobre a B. Poxa, eu não compro esse papel, porque eu não acho que faz sentido. Eu vou esperar depois, quando o spread abrir no secundário, em algum momento, aí eu compro. Né? Então, a gente tem sido bastante cauteloso nesse aspecto para as novas alocações, né? E temos procurado janelas para a gente fazer um giro do portfólio. Né? Então, a gente tem alguns ativos com bastante prêmio na carteira, temos olhado algumas oportunidades aí para girar, né, o portfólio. Mas, assim, vamos fazer isso com cuidado, vamos fazer isso com calma, e só se eu tiver alguma outra coisa legal para investir, porque não adianta nada eu ter um ativo de 250, 300 pontos no portfólio, e falar, não, beleza, achei alguém que me paga 100 pontos, vou realizar uma compressão super legal, pô, bacana, mas aí você vai comprar o quê? Você vai comprar outras coisas que estão a 50 pontos de spread? Não faz sentido. Né? Então, a gente só vende quando a gente identifica, né, outros ativos legais para a gente substituir. Legal, Gabriel. Ou seja, nada no desespero, né? Tudo com muita calma e parcimônia. Paciência, é um jogo de paciência. É um jogo de paciência, que o mercado, né, corrobore e que isso traga, né, resultado não só para o fundo, mas principalmente para os cotistas. Com certeza. Mas você, né, fez aí
colocando essa questão, né, do prêmio de risco em relação aos outros fundos, mas como é que o BODB, né, o famoso Bodão, vem se posicionando em relação justamente a esses outros fundos de infra? O BADB, ele é um dos primeiros fundos, né, nesse formato FI Infra, né, listado. Tem fundos mais antigos que começaram em outros formatos, né, depois se converteram para o formato FI Infra. Então, a gente, por um lado, a gente tem um olhar cuidadoso para para onde o mercado está indo, né? Então a gente procura, né, que o nosso veículo tenha aí um, um viés positivo aí de atender as necessidades do seu investidor na melhor forma, né? Primeira coisa. A segunda coisa é, poxa, como é que a gente se diferencia, né? A gente procura se diferenciar através desse trabalho de originação e estruturação que eu comentei. Então, a gente, por ser uma asset voltada para infraestrutura, e é ser só o que a gente faz, a gente procura fazer isso melhor do que os outros, né? Eu acho que, pensando no negócio de gestão, né? Porque aqui, pensando daí, botando meu chapéu de empreendedor aqui, né? Não de gestor de fundo, eu acho que as gestoras que têm espaço no mercado são geralmente as gestoras que são muito grandes. Você pega aquelas gestoras que são um colosso ali, vinculadas a instituições financeiras e que tem 1.000 produtos e tem trilhões sob gestão. Poxa, tem espaço para essas gestoras e para gestoras muito especializadas. As gestoras que estão no meio termo, eu não queria estar na pele delas, né? Eu vi muitas ao longo dos últimos 2 anos, principalmente aí, deixando de atuar no mercado, porque de fato fica muito difícil, né? A gente tem esse diferencial, a gente construiu a gestora em torno desse diferencial, a gente contratou, né, e chamou sócios, né, para a gestora todos com esse viés, né, de especialização em infraestrutura, então, e a gente tem encontrado uma avenida muito grande de crescimento nesse espaço, né? Então, acho que a gente procura se diferenciar desse jeito e o BADB ele é um fundo que se diferencia dessa forma também, né? Então, a gente deve ter ativos que têm menos overlap com portfólios de outros fundos, né? Então, se você for ver, tem vários fundos que compram só ativos de secundário, né? De comprar debêntures que estão disponíveis no mercado. Aí você vai ver o portfólio desses fundos, você olha as primeiras 5 posições desses fundos, você frequentemente vai observar que as 5 primeiras posições, elas são, você vai encontrar um overlap das 5 ou de 4 delas de um fundo para outro, quase sempre. Por quê? Porque essas são as posições que no mercado você consegue perceber que tem um pouquinho mais de prêmio para o risco ali padrão dos ativos e que tem disponibilidade de se adquirir no secundário. Né? Porque são os mesmos ativos. O secundário não tem muita assimetria de preço. Né? São poucas as opções que têm algum suco para se extrair. Então você pega esse tipo de fundo, você vai olhar um overlap de portfólio muito grande. Aí você fala, não, comprei 5 fundos. E, na verdade, você comprou o mesmo fundo 5 vezes. Então, acho que um jeito da gente se diferenciar, uma das formas que a gente acredita que o BODB tenha um espaço, né, na carteira dos investidores que tiverem, né, a aderência ao perfil de risco do fundo, é que ele tem pouco overlap com outros veículos outros veículos do tipo FI Infra. Além disso, né, a gente tem esse nosso estilo de gestão, que é de originação, estruturação e de carrego, né? A gente é um dos poucos fundos que traz duration na carteira. Então, a duration do BODB é uma duration de 5 anos, a gente tem uma duration de 5 a 7 anos, em média, aí, historicamente. E, ter exposição a duration num momento de taxa de juros alta, eu acho que é muito legal, né? Porque numa reversão à média ao longo do tempo, sei lá, se daqui 2 anos a gente tem, né, uma NTNB que sai desse IPCA mais 7,5 e vai para um IPCA mais 4,5, poxa, são 3% de compressão, né? 3 vezes 5, que é a duration, dá 15% de ganho. Poxa, 15% de ganho isento? De ganho de capital? Eu acho bom. Claro, vai ter volatilidade nesse caminho todo, né? Quando isso acontecer, mas é o tipo de coisa que eu acho legal de ter exposição, é o tipo de coisa que eu particularmente gosto, óbvio que eu sou suspeito, né? Mas assim, no meu portfólio tá cheio disso aí. Então, no meu portfólio de investimento pessoal, né? Então, eu acho que a gente procura se diferenciar dessas formas, tendo um estilo de gestão
que valoriza as nossas alavancas de valor, né? E tendo aí um fundo que tem como características aí esses fatores que eu expliquei que não são tão usuais nos fundos. Geralmente você vê muito fundo redeado, você vê muito fundo com duration curtinha, né? E a gente procura ter um produto que tem esse diferencial e que tem as suas consequências também. Então, poxa, a volatilidade de um fundo de duration de 5 anos é muito maior do que de um fundo pós-fixado, poxa, né? Você tem, né, um diferencial grande aí, mas são os ônus e os bônus aí, né? Tem que ter, vamos dizer, a aderência ao perfil de cada investidor. Eu particularmente acho que para as pessoas físicas, ter exposição a juros reais, ter exposição a fundos isentos nesses formatos, como os FI-Infras, como o BADB, eu acho que é um tipo de ativo bacana para se ter na carteira. E como que o fundo ele cogita essa questão de recompra de cotas, né, que circulou muito em 2024? Como é que vocês aí estão vendo essa situação? Como é que o fundo também está, né, nessa questão de recompra de cotas? Certo. A gente, quando você tem um fundo fechado, né, que tem cota listada, pode fazer sentido você recomprar essas cotas quando essas cotas estão sendo negociadas com um deságio grande, que é o que aconteceu com todos os fundos no final de 2024. Os FI-Infra, eles não podem fazer recompra das suas próprias cotas por padrão. É preciso ter uma autorização específica para cada fundo dada pela CVM. Né? Então, em outubro do ano passado, o BODB deu entrada nesse processo junto à CVM. Ele não tem um prazo determinado para acontecer, mas ele é julgado pela CVM e já houve 2 fundos do tipo FI-Infra que obtiveram autorização para recompra de cotas. Essa recompra de cotas, ela geralmente vem no mesmo formato, que é um formato que já é previsto para um tipo específico de fundo de ações na normativa, nas instruções CVM. Tá? Então, basicamente, esse formato diz o seguinte: o fundo ele pode comprar até 10% do seu PL, das suas próprias cotas. Essas cotas, quando compradas, precisam ser canceladas e só se pode comprar cotas abaixo do valor patrimonial do fundo. Ok? Então, por exemplo, o BADB hoje ele tem um valor patrimonial da ordem de R$ 8,63. A cota mercado fechou hoje, né, a cota listada na B3, ela fechou hoje a R$ 7,45. Então, você fala, poxa, Gabriel, como é que você faria isso? Eu pegaria a caixa do fundo e compraria cotas a R$ 7,45 no mercado secundário. Essas cotas elas seriam canceladas, e aí o ganho obtido nessa negociação, pensa, eu estou comprando uma cota a 7,45 que tem um valor intrínseco de 8,63. Então, estou ganhando aí mais ou menos R$ 1,20, né? R$ 1,18 para cada cota. Né? Então, esse valor adicional que eu capturo ao fazer essa compra, ele é rateado por todos os cotistas que remanescem. Certo? Então o valor das cotas, o valor patrimonial das cotas, ele sobe quando você faz essa recompra e cancelamento das cotas. Ao mesmo tempo, você condensa mais o fundo, o portfólio do fundo. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tenha 90% do fundo alocado em títulos de crédito e 10% em caixa. O seu caixa tem spread zero. O seu portfólio de crédito tem algum spread. Né? O que você está fazendo? Você está pegando um pedaço desse caixa que tem zero de spread, usando para comprar cotas e cancelar, e aí você sobrou com menos caixa, mas você manteve o seu portfólio de ativos de crédito. Então, proporcionalmente, você condensou o fundo, ou seja, você tem um carrego intrínseco maior, você tem uma rentabilidade intrínseca maior. Então, a sua rentabilidade ela também cresce na margem. Tá? Então, essa estrutura de recompra de cotas ela é sempre benéfica para o cotista. É óbvio que ela tem que ser usada com parcimônia, porque você está efetivamente usando o caixa do fundo, né? Então tem que ter um cuidado ao se fazer isso, né? Não pode ser feito a revelia, tem que ser feito com muita inteligência, com muito cuidado, com muito apreço, carinho, etc., que é a forma como a gente também gosta de fazer as coisas lá no BADB. Então, quando essa autorização for obtida na CVM, a gente vai divulgar amplamente para o mercado, a gente tem que pedir uma assembleia de cotistas para aprovação desse programa de recompra de cotas. Tá? Isso aí não é previsto de antemão, então precisa ser anuído pelos cotistas, né? No meu entendimento, a gente vai obviamente consultar os advogados, mas os outros 2 fundos que obtiveram essa anuência
tiveram que buscar essa autorização também dos cotistas, mas como é um negócio muito positivo, acaba sendo aprovado, né? E isso é uma ferramenta legal para ter na caixa de ferramentas aí da gestão para evitar distorções de mercado. Acho que distorções como a que a gente observou no final do ano passado, começo desse ano, são muito ruins para a experiência de investimento do investidor, né, brasileiro? Poxa, eu gosto de brincar, né? Eu falo que o investidor brasileiro ele é um herói, né, cara? Ele luta contra tudo e contra todos para conseguir, né, fazer o seu investimento. Então, a vida desse cara é muito difícil. Então, quando você tem, poxa, um momento como esse, né, de desconfiança no mercado como um todo, que leva a um nível de deságio, uma distorção tão grande como essa que a gente observou no final do ano passado, começo desse ano, isso é ruim para todo mundo. É ruim para o mercado, é ruim para o gestor do fundo, eu acho isso horroroso, porque, poxa, é o meu ativo, é o meu fundo ali que eu trato como filho e que está ali sendo injustamente apressado num patamar errado, né, na minha opinião, mas óbvio, né, o mercado é soberano e ele determina, né, o preço das coisas. Para o investidor é ruim, porque ele tem uma experiência horrorosa. Pensa, um investidor que entrou na oferta do fundo em julho, né, a R$ 9,29, e, poxa, ele vê a cota a R$ 6,40 e fala, nossa, está acontecendo alguma coisa errada com esse fundo, deve ter algum problema. Né? Alguém deve estar sabendo de alguma informação e eu estou por fora e, né, começa a bater aquele desespero. Poxa, até a gente que é gestor, a gente sabe, né, de todos os detalhes das coisas que acontecem no mercado, a gente se surpreende, a gente se incomoda, né? Imagina aquele investidor que está lá, é um médico que olha uma vez a cada 15 dias o portfólio e que está focado na sua profissão, como deve ser, né? O advogado, o engenheiro, o cara olha aquele negócio e fala, caramba, tem alguma coisa errada aqui que eu não estou sabendo, né? E que, na verdade, poxa, é uma situação técnica de mercado, etc., afetando todos os fundos e tal. Então, acho que a gente, tendo uma ferramenta como essa, a gente ajuda a diminuir um pouco esse nível de distorção do valor justo que é precificado com base na NTNB todos os dias. Então, quando a gente fala o valor justo, eu falo esse R$ 8,63, ele já materializa toda a abertura da NTNB que a gente teve desde sempre. Né? Então você pegar, essa abertura que foi para 8, para 7,40, né? IPCA mais 8, IPCA mais 7,40, tudo isso já está fatorado no valor intrínseco de R$ 8,63. Né? Então, quando você tem a cota mercado negociando abaixo disso, no caso do BADB, isso significa que é um desconto em cima do desconto. Né? Já abriu a B, já foi marcado e você está ainda, né, com um desconto ainda maior a isso. Isso leva a taxas internas de retorno percebidas que são meio bizarras. Né? A R$ 6,40, a gente estava observando, acho que era IPCA mais 14. Só de carrego, líquido isento. Isso daí é a taxa de retorno de equity, não é taxa de retorno de dívida sênior, colateralizada, com garantias reais, com garantia adicional fidejussória e todos os nomes adicionais ali que a gente tem de estruturação e proteção para o crédito. Então você fala, caramba, isso é indicativo de uma distorção. Né? Então, isso já se corrigiu um pouquinho, né? Hoje a gente está com uma cota ali na casa de 7,50, mas o fato é que, poxa, uma ferramenta dessas de recompra de cotas permitiria a gente atuar de uma maneira inteligente, protegendo um pouco esse nosso cotista, né? Protegendo um pouco o fundo, né? Não é um negócio altruísta isso, não, tá, André? Às vezes o pessoal fala, o gestor malvadão, o gestor bonzinho, né? Então, isso daqui é um, vamos dizer, a minha distinção enquanto empresa no mercado é a minha reputação. Né? Nós somos uma gestora independente. Eu não tenho aqui um aquário de clientes do meu banco para eu capturar os investimentos deles. Né? Eu não tenho aqui eu não tenho como sócio uma plataforma de distribuição para varejo. Né? A Bocaina é uma gestora independente especializada. Então, o nosso diferencial se dá pela qualidade dos nossos ativos. Então, quando a gente tem um impacto adverso em preço como esse, poxa, a experiência do usuário fala, poxa, como esse cara não é diferenciado? Né? Por que o preço está descontado? Você fala, poxa, mas o preço de todo mundo está descontado. Fala, pô, beleza, igual a mãe da gente, né, quando a gente era criança, pô, mas você é todo mundo? Né? Você não é todo mundo. Todo mundo vai para a festa, mãe. Não, você não é todo mundo. Pois acho que aqui a nossa intenção, né, de ter esse programa aprovado
porque demora, né? O último demorou mais de 6 meses, então a gente tem entrado em outubro passado, está dando aí quase 3 meses aí agora, eu acho, né? 3, 4 meses. Acho que não tinha greve de CVM, não tinha, né, adaptação para um 7.5 tomando ali a pauta dos caras, então acho que, né, talvez demore um pouquinho mais, mas a gente está acompanhando, né? E isso é algo super importante para nós. A gente vai fazer uma comunicação ampla para o mercado quando essa aprovação chegar. Gabriel, mais uma vez, gostaria muito de agradecer esse super bate-papo aí, esclarecedor em relação ao mercado, a sua visão enquanto gestor independente e também aí toda essa movimentação do mercado em 2024 e também aí nesse começo de 2025, esse que é um ano que promete, né, cada semana algo diferente aí acontecendo. Mas eu gostaria então que você deixasse as suas considerações finais e também as mídias sociais aí para o pessoal conhecer um pouquinho mais, se ficou com alguma dúvida, conversar aí em relação ao fundo e também à gestora. Maravilha, obrigado, Andréa. Na verdade, queria te agradecer aí o espaço e a oportunidade de conversar com a tua audiência. É sempre bom fazer essas conversas. Acho que tem um trabalho meu aqui um pouco também, né, nesse começo de ano de comunicar com todos, né, e tanto nos canais especializados como vocês aqui, mas através dos nossos relatórios, etc. Então, é sempre um prazer estar aqui. Sempre que houver espaço aí, conte comigo. Eu gosto muito de ter essa interação direta mesmo, né? Apesar de virtual, ela é uma interação direta com os alocadores, com, né, as pessoas especialistas aí como você. Então, eu aprecio muito isso. Tem pouco, eu sempre falo isso, tem pouco conteúdo de qualidade, né, de investimentos online. Tem muita brincadeira, tem muito youtuber e tem pouco assessor efetivo de investimentos, né? Um cara que, no sentido de um cara que é um advisor, né? Um cara que é um especialista e que procura trazer conteúdo de qualidade. Então, eu sempre tiro o chapéu e eu valorizo muito quem dá a cara a tapa aí no mercado e tenta criar conteúdos bacanas. Então, parabéns por isso. E do nosso lado, a gente está à disposição aí a atender todos os investidores ou não investidores que queiram conversar, queiram entender mais do BADB. O canal correto para isso primeiramente, acessar os nossos relatórios mensais. A gente faz com muito carinho, são relatórios que têm bastante conteúdo, bastante detalhe que a gente gosta de trazer sobre renda fixa, sobre infraestrutura, sobre novidades regulatórias. A gente tem quadros explicativos nos nossos relatórios que ajudam a entender os conceitos que a gente debateu aqui. E quem quiser entrar em contato conosco pode acessar a gente pelo canal do RI, ri@bocainacapital.com. Não vai cair num comercial que não entende nada de nada, vai sim poder conversar com a gente, falar comigo, falar com os outros integrantes do time aí, com todos os detalhes aí sobre né, o portfólio e os temas todos do fundo, tá? Então fiquem à vontade para nos acessar. Maravilha! Mais uma vez, muito obrigada, Gabriel. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fi. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, no YouTube. Também seguir aí nas principais plataformas de streaming, deixar seu like e compartilhar esse conteúdo que é sempre informativo e trazido diretamente da fonte. Mais uma vez, obrigada, Gabriel, e até mais. Obrigado, até a próxima, turma.